Olá, como vai? Bem-vindas, bem-vindos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Estamos hoje trazendo um tema que eu acho muito importante, falar sobre as constelações familiares sistêmicas, mitos, verdades, tabus, crenças. Vamos procurar abordar essas questões. Bom dia, o pessoal já entrando. E nesse momento em que as constelações vêm se expandindo muito, também óbvio, né? Quando algo se expande, quando algo cresce, sempre vai encontrar uma oposição, medo, dúvidas, críticas, elogios. E isso não muda o que a constelação é, né? Dentro das suas possibilidades, do seu potencial, do que é passível mesmo de crítica, o que poderia ser modificado, enfim. Vamos procurar conversar sobre tudo isso, né? E principalmente trazer as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se você já ouviu alguém falar algo sobre as constelações familiares, de positivo, de negativo. Bom dia a todos que estão chegando. E você que já está por aqui, você já ouviu críticas ou elogios a respeito das constelações? Coloque aqui nos comentários para a gente já ir aquecendo essa live. Você já ouviu críticas? Você já ouviu elogios? Você já ouviu ambos? Né? Coloque aqui nos comentários o que você já ouviu, o que você já foi falado a respeito das constelações familiares ou constelações sistêmicas ou constelações familiares sistêmicas, e também qual seria o nome adequado e o que significa isso. Kulinati colocou elogios, Nayana, ambos, elogios e críticas. Pois é isso que a gente observa mesmo. Muita gente, quem conhece, quem já vivenciou e teve uma boa experiência com a constelação familiar, claro que vai elogiar, né? E as pessoas que talvez ouviram falar algo, mas não conhecem, ou tiveram alguma experiência que não foi positiva, aqui Silmara também ouvi críticas e elogios, exatamente, eu também já ouvi críticas e elogios. Eu já vi muita coisa em constelação, né? Eu trabalho nesta área há já 8 anos, um pouco ainda, né? Perto do tempo que eu já estou formado, né? Como médico já há 36 anos, psicólogo há 18 anos, e as constelações estou há 8, então sempre procurando aprender mais, e venho trazer também, claro, o meu testemunho, como estudioso das constelações, como profissional, também como uma pessoa que já viu coisas na constelação que são passíveis de crítica, porque é importante colocar isso, né? Eu vou começar dessa maneira assim, eu atuo em áreas, até dentro da própria medicina, eu atuo com homeopatia, com acupuntura, eu tenho esses 2 títulos de especialista, né? Para quem não me conhece, eu sou médico, psicólogo, especialista em homeopatia e acupuntura. Então são especialidades diferenciadas na medicina, né? Diferenciadas no sentido assim, não são as mais comuns, as usuais. São especialidades muitas vezes criticadas também, já passaram por muitas críticas, passam até hoje, né? E é interessante porque quando alguém, por exemplo, ouve algo de homeopatia, né? Você pode ouvir algo bom, algo ruim, nossa, eu já tratei homeopatia, foi ótimo, assim como com as constelações e tal, foi péssima, não deu resultado. Aí a pessoa fala assim, homeopatia não funciona. Como fala assim, constelação é isso, constelação é aquilo. Se a pessoa vai num cardiologista e ela faz um tratamento e não resolve, ela foi lá para tratar uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão arterial. O colega cardiologista, de repente, não conseguiu fazer o diagnóstico, ainda não conseguiu ajustar a medicação, e a pessoa não está bem, ela não vai falar assim, eu não acredito mais na cardiologia, a cardiologia não funciona, não é verdade? Né? Ou mesmo em outra especialidade, na endocrinologia, na pediatria, ela fala, não, a pediatria não funciona. Não vai falar isso, ela vai falar assim, este médico, de repente, ainda não acertou comigo, né? Agora, em outras áreas, até a própria psicologia. Nossa, a psicologia, será que funciona? Porque eu fui no psicólogo, fiz 3 sessões e não funcionou.
Ah, eu ouvi falar de constelação, eu vi uma constelação, achei muito estranha, acho que isso não funciona. Então são áreas mais sensíveis para esse tipo de crítica, né? A pessoa não passou por uma experiência e de repente aquilo para ela generaliza. Isso chama-se um mapa, né, mental. Generalização, ela generalizou. Então, constelação não funciona porque eu vi uma coisa muito estranha na constelação, eu não entendi o que aconteceu, né? Então é importante olhar também para isso, né, para entender esse tipo de dinâmica de como as pessoas interagem com áreas de atuação que não são as hegemônicas, né? Não são as convencionais. Tá? A pessoa não vai falar medicina não funciona, ela pode falar até que a acupuntura não funciona, porque eu fiz uma sessão e melhorou pouco a minha dor ou qualquer problema que eu tinha. Interessante isso, né? Deixa eu ver aqui, T. Rosângela, participo de um grupo no WhatsApp de constelações, as postagens são muito elogiadas e tem muitas perguntas sobre esses assuntos. Ótimo! Então, claro, né? Vai haver perguntas, elogios. Bom dia, Ângela, Janira, bom dia ao pessoal que está entrando. Esse tema aqui é um tema, eu acredito que muito importante, né? A constelação sofreu críticas pesadas ultimamente, do próprio Conselho de Psicologia. Eu fiz uma live sobre isso, está no meu canal do YouTube, está no Instagram também, esclarecendo esses temas, né? Rebatendo esses itens equivocados da nota técnica do Conselho de Psicologia contra as constelações, contra o uso das constelações pelos psicólogos, porque nós temos muitos psicólogos que atuam com as constelações sistêmicas, muitos psicólogos. Eu já formei 8 turmas no curso Consciência Sistêmica, até vou falar um pouco mais sobre essa formação daqui a pouco. Eu já formei 8 turmas, 4 em Santos, 4 com o Rodrigo em São Paulo, são 8, né, praticamente mais de 250 alunos. E desses, muitos são psicólogos que vêm para ampliar o seu repertório de possibilidades, de técnicas terapêuticas, de abordagem para entender, fazer melhores diagnósticos, aprofundar as dinâmicas, e eles ficam super bem. Os psicólogos que fazem a formação em constelação, mesmo que eles não saiam constelando, alguns sim, alguns não utilizam a constelação, mas técnicas de constelação e dinâmicas de visão sistêmica sempre acabam utilizando e ampliando sua possibilidade como psicólogos. Eu vou pedir para vocês agora aqui, como essa live de hoje é mitos e verdades sobre as constelações sistêmicas, você que tem muitos aqui já terapeutas, já formados, né, no Consciência aqui, que eu já vi, tem outros que eu não conheço, não sei qual é o grau de conhecimento que vocês têm de constelação, coloquem aqui as suas dúvidas, os seus mitos sobre constelação, ou algo que você já ouviu alguém falar e de repente você não soube dar uma resposta, coloque aqui, inclusive eu vou procurar trazer, né, dentro daquilo que eu vou falar, também esclarecer algumas dúvidas, orientar como de repente vocês poderiam, se for o caso, né, esclarecer alguém, quando alguém falar algo que você tiver dúvidas em responder a respeito de constelação, se você tem alguma crítica, ou ouviu alguma crítica, coloque aqui. Né? Ninguém é dono da verdade, dentro da minha experiência como constelador, como facilitador, né? Como professor de constelação, né? Eu vou procurar trazer respostas. Se eu não souber a resposta, eu também vou falar, ainda não sei isso, vamos pesquisar juntos, tá? Porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. E todo campo em que você busca conhecer o ser humano, o campo do desenvolvimento humano, sempre a gente precisa estar estudando. A dinâmica do eterno aprendiz é algo que eu priorizo, que é meu, tá na minha carne, né? Sempre procurar estudar, continuar aprendendo, porque a gente não sabe muita coisa, né? A gente muitas vezes quer achar que sabe, mas a gente está sempre aprendendo, inclusive os grandes mestres, todos também, né? Não falaram assim, agora eu já sei tudo e chega. Todos eles foram desenvolvendo suas teorias ao longo do tempo. É a própria constelação também. Ela começou de uma maneira e passou por vários processos de evolução, e dentro da criatividade de cada constelador, de cada formador, de cada terapeuta, ela foi se ampliando. Esse é um processo em que você começa a aprender alguma coisa, né? Aí você aprende, aquilo vai entrando, você faz igualzinho ao que você aprendeu, com o tempo você vai introduzindo técnicas, você vai introduzindo muitas coisas que são dentro daquilo que você conhece, até você fazer o seu modo de agir, o seu modo. Então, como eu constelo, tem muito daquilo que eu aprendi,
que eu vi com muitos consteladores, que eu aprendi com os meus mestres, meus professores, com o Fernando, com o Adailton, né? E hoje eu faço da minha maneira, né? Eu vejo o Rodrigo constelar, eu vejo outros profissionais constelando, eu aprendo com eles também, de repente eu posso introduzir algo na minha maneira, e a constelação é tão aberta, né? Tão fenomenológica, que a gente tem que ter essa abertura, essa humildade, saber principalmente que como ajudantes nós estamos aqui lidando com vidas, com pessoas, né, com as suas emoções, com as suas histórias. Isso é o campo do maior respeito que a gente tem que ter, né, pelo ser humano. Então, quais são aí as suas dúvidas, os mitos? Coloque aqui alguma crítica que você já ouviu, ou algum elogio que você já ouviu, ou algo que você gostaria de colocar e passar adiante depois, né? Ah, eu já ouvi tal crítica a respeito das constelações. Quando eu fiz a live, quando saiu a nota técnica do conselho, faz pouco tempo, eu acredito que faz pouco mais de um mês, né? Eu fiquei assim, né, tão chateado, eu falei, não, eu preciso fazer. Em poucos dias eu fiz essa live, né, esclarecendo sobre os equívocos, né, da nota técnica do Conselho Federal de Psicologia. Ah, mas os conselhos se equivocam? Todo mundo se equivoca, não é? Nós nos equivocamos, as entidades também se equivocam, pai e mãe também se equivocam, os terapeutas, Hellinger também se equivocou, Freud, todo mundo, né? Você fala, não, essa pessoa é perfeita. Isso aí é uma ilusão. Quando a gente acha que alguém, nossa, todo mundo tem, hoje em dia você tem aquelas pessoas que você segue, que são perfeitas, maravilhosas. Isso é na religião, na política. Você fala, olha, essa pessoa é perfeita, gente, vamos acordar para a realidade. Não tem ninguém assim, tá? Se a gente projeta perfeição ou o erro total em alguém, em alguma instituição, em alguma dinâmica, você está projetando alguma coisa sua, porque não tem ninguém que é perfeito, né, que não erra, que faz tudo certo, nenhuma terapia, nenhuma pessoa, nenhum político, nenhum religioso, nenhuma religião, e também não tem alguém que faz tudo errado, né? Alguma coisa a pessoa tem ali que ela pode também deixar como um legado, né? Então a gente ouve muitas críticas, eu fiz esclarecimento daquela nota técnica e muitos alunos, consteladores, vieram falar, nossa, eu estava muito angustiado, porque assim que saiu a nota, por exemplo, teve uma psicóloga que se formou comigo aqui, né, e mudou de estado, ela falou, olha Roberto, obrigado porque você fez essa nota técnica, esclarecendo, porque eu sofri um bombardeio, assim que saiu a nota do conselho, os meus colegas me bombardearam aqui falando, né? E aí eu não sabia exatamente o que eu ia falar, eu fiquei muito angustiada. E aí a gente tem que procurar esclarecer de alguma maneira, né? Vamos ver o comentário aqui. Dinha Roberto, eu sou leiga no assunto, poderia explicar, não sei praticamente, mas me disseram que é muito bom e que eu devia fazer. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, as constelações assim, quem que deve fazer? Todo mundo pode constelar, tá? Constelação é uma técnica, é uma ferramenta, é um instrumento, e tem algumas pessoas que falam assim, não pode falar isso de constelação, como se constelação fosse algo assim, estratosférico. Não, constelação é um recurso, tá? É um recurso poderoso, terapêutico, que quando bem utilizado, tá? Quando bem utilizado, tem a possibilidade de ampliar a consciência, tá? Ampliar a consciência a respeito das dinâmicas. Então vamos dizer assim, você vem constelar, eu tenho um problema de relacionamento com meus filhos, ou com meus pais, ou com meu companheiro, com minha companheira. Eu tenho uma dificuldade profissional, eu tenho uma doença recorrente em mim que vem do meu sistema familiar, eu quero constelar isso. Então a pessoa, o que é constelação? A pessoa não vem assim, eu quero constelar a paz universal, não tem nada a ver com ela vem para trazer alguma dificuldade, alguma dinâmica que ela apresenta, tá? Alguma dessas que eu comentei. E aí a pessoa vem constelar esse tema, né, essa dificuldade, esse sofrimento, essa restrição que ela traz, que ela já tentou de várias maneiras, de repente solucionar com vários... então você está dizendo que a constelação é que vai resolver? Não. Eu estou dizendo que a constelação é mais uma ferramenta, um instrumento que pode ajudá-la a ampliar a consciência. Quando a gente amplia a consciência, quando a gente consegue entender a razão, a origem de algo que está acontecendo, a gente pode encaminhar aquilo usando as próprias ferramentas e técnicas da constelação para uma dinâmica mais saudável, tá? Então, primeiro, vamos olhar a constelação dessa maneira, uma técnica, uma ferramenta, um instrumento terapêutico,
que ajuda as pessoas a entender a origem dos seus problemas. Ah, então a constelação vai resolver tudo? Também vamos olhar com cuidado. Não é a constelação que vai resolver. A gente pode fazer um paralelo assim. Ah, eu não sei o que eu tenho um problema, vou no médico, estou com um sintoma, com uma dor. Aí o médico examina, palpa, pede exames. Aí lá com toda essa bagagem, com exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem, enfim, ele faz um diagnóstico. Olha, você está com um tumor no fígado. Ah, então resolveu o meu problema porque fez o diagnóstico? Ampliou a consciência a respeito do meu problema? Não, não resolveu. Agora vamos fazer o quê? O tratamento específico, né? Você já tem o diagnóstico, agora você vai fazer o que tem que ser feito, certo? A constelação seria assim também. Você fez a constelação, você olhou a origem do problema, você entendeu de onde vem, muitas vezes vem de vários lugares diferentes, então de repente vem do sistema familiar de uma geração passada, vem de alguma dinâmica que você está repetindo, né? Vem de alguma restrição, de alguma lealdade aos familiares que você não se permite ir além do que eles foram, enfim, várias origens. Ah, já entendi. E agora? Agora você precisa fazer o caminho saudável para poder sair disso. Aí você vai começar a solucionar o problema. Ai, mas até semana que vem eu já resolvi tudo? Então é assim, né? As pessoas têm muita ansiedade em resolver. E os profissionais também que gostariam de resolver, eu falo para meus pacientes, para meus clientes, olha, você tem isso, vamos trabalhar assim. Aí a pessoa, como é que vai? Olha, eu gostaria de resolver o seu problema ontem, mas cada pessoa tem a sua dinâmica, cada pessoa tem o seu caminho e vai ter o tempo necessário, porque tem uma função, esse problema, essa doença veio te mostrar algo. Você já viu? Então ela mostrou o que você tinha que entender e o que você precisa fazer, se quiser, como adulto, para solucionar, ok? Então se você fizer isso, com certeza já modificou o campo, porque você já entendeu e já atuamos ali no campo sistêmico. Então essa informação, tudo que vem, que traz uma nova informação, modifica a dinâmica do campo, então já está tendo um efeito, ok? Mas é preciso fazer o diagnóstico e depois também é preciso, tá, você colocar isso em prática para que as coisas vão mudando. A constelação ela pode ser feita em grupo com pessoas, tá? Então, por exemplo, eu faço praticamente todo mês uma dinâmica, um workshop, um grupo de constelação, em que vem pessoas, se você olhar no meu perfil aí do Instagram, no Facebook, eu posto muitas vezes fotos assim das dinâmicas de grupo para as pessoas entenderem, ou começarem a ver como funciona um grupo de constelação. Vem alguém constelar e as pessoas que participam junto estão ali para ajudar. Elas vão fazer parte como representantes da dinâmica do constelado, para que se possa entender. Então um grupo de constelação é assim, porém ele tem uma logística mais complexa, concorda? Você tem que ter um espaço grande, você tem que convidar as pessoas, elas têm que vir no workshop, tá? Participar, ficar ali o dia inteiro com várias constelações. Você tem que fazer o quê? Você tem que receber as pessoas, tem que ter ali um coffee, né? Você tem que ter um local adequado, né? Então tudo isso requer uma logística que não é simples, então não dá para você fazer grupo de constelação todo dia. Talvez nem toda semana, depende, né, da demanda que você tem. Então aí é o workshop de constelação, um grupo de constelação com pessoas. Outra maneira é você trabalhar com a constelação individual, que é o dia a dia da maioria dos profissionais, por exemplo, né, os psicólogos, alguma sessão. Aí você usa os bonequinhos, os representantes, eles vão representar as dinâmicas. Tá vendo aqui? Tem os idosos, tem os adultos, tem as crianças, tem vários modelos de bonecos que você usa para representar na constelação familiar, tá? E aí tá o terapeuta, eu estou lá como constelador, o cliente vem e traz o seu problema da mesma maneira. Ah, eu tenho tal problema, tal restrição, tal limitação, tal doença. E aí a gente tem um campo redondo ou quadrado. Nesse campo a gente vai posicionar os bonecos e a gente, no cliente, geralmente vai posicionar. Aí existem as várias técnicas que a gente não vai especificar aqui, a técnica de constelação, mas através desse posicionamento, que é um posicionamento como a gente faz com as pessoas no grupo de constelação, vai se revelar uma dinâmica oculta, uma dinâmica que mostra
qual é a origem do problema, o que está acontecendo ali naquela constelação, e a gente vai fazer o mesmo encaminhamento. Vai olhar para a dinâmica do problema, vai fazer um diagnóstico e vai olhar possibilidades de mudança para algo mais saudável. Tá? Então, assim que funciona, para quem ainda não conhece uma constelação, entender como se faz uma constelação em grupo, como se faz uma constelação individual, que são as maneiras que a gente tem, inclusive online, né? Com a pandemia isso foi muito potencializado, como se tinha uma restrição de encontros, né? Então, com a criatividade do ser humano se potencializou o uso das redes, né? Da internet, e aí hoje em dia a gente faz constelação online, individual, em grupo, com pessoas do mundo inteiro. Então isso, claro, eu diria assim, que para mim, eu tenho uma preferência de fazer presencialmente, tá? Mas hoje você tem a telemedicina, que também atua online, você tem a telepsicologia, os atendimentos online. Hoje mesmo, saindo daqui, eu vou para o hospital, vou atender, depois eu vou atender uma paciente da Bahia, fazer uma sessão de psicoterapia com uma paciente que está longe, né? Então isso é uma bênção poder usar isso, né? Poder usar bem esses recursos que potencializaram a nossa atuação. E nas constelações isso também. Hoje em dia faço grupo de estudos online, atendimentos online, nós temos possibilidades de cursos online. A minha visão, o meu entendimento é que o presencial é insuperável, porque você tem o contato, né? Você tem a dinâmica ali da presença, da proximidade, porém a atuação online, que também pode acontecer, tem o mesmo resultado e o mesmo efeito. Eu vi um outro questionamento aqui, interessante, uma pergunta, deixa eu achar ela aqui. E aí perguntou, né, mas me disseram que é muito bom e que eu devia fazer, né, complementando aí da Dinha Roberto. Bom, todo mundo pode constelar, a constelação é boa, se ela for bem feita, ela é boa. É a mesma coisa, se você tem um recurso, né? O Fernando costuma dar um exemplo como cirurgião. Você tem lá uma mesa de instrumentos cirúrgicos e a pessoa precisa ser operada. Se você sabe o que fazer, a cirurgia vai ser maravilhosa, vai ser ótima. Se você não sabe o que fazer, você pode matar uma pessoa com instrumentos maravilhosos, não é? Então a constelação em si, sendo um instrumento que está a serviço da vida, um grande instrumento terapêutico maravilhoso, né? Se você utilizá-la bem, se você utilizá-la com uma metodologia adequada, né? Se você for um profissional preparado para aquilo, você pode fazer uma grande ajuda para essa pessoa que te procura. Agora, se você achar que sabe alguma coisa e não sabe nada, você pode acabar prejudicando as pessoas? Pode. Como constelador, como médico, um médico que não se atualiza. Ah, mas fez faculdade. Ok, claro, né? 6 anos de medicina, especializações e etc. Você parou de estudar, não estudou nunca mais nada, em 5 anos você está obsoleto. Você já perdeu a evolução da medicina, a psicologia, né? Todas as técnicas, da engenharia, do direito. Se você não evoluir, você mesmo tendo uma formação, você pode prejudicar alguém, ok? Então, o aprendizado contínuo, a boa utilização da técnica. A gente fala muito do tripé do terapeuta, é assim, eu preciso continuar sempre aprendendo, estudando. Depois eu preciso também me aperfeiçoar, continuar me aperfeiçoando como pessoa, eu ser terapeutizado, eu ser constelado, eu buscar ampliar minha consciência para entender minhas limitações, porque se chega um paciente, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade na relação, sei lá, com meus pais, com minha mãe, e aí chega um paciente que traz a mesma questão. Como é que eu vou poder ajudá-lo, né, de uma maneira eficiente, se nem eu consigo enxergar isso em mim? E aí o paciente vem me trazer a mesma questão, o que eu vou falar para ele? Provavelmente eu vou projetar algo que tem o meu, não é? Então eu vou me emaranhar mais ainda no problema do paciente e no meu. Então o segundo tripé, ou um dos tripés, né, dos componentes do tripé terapeuta, é eu continuar me aperfeiçoando como pessoa, não só como profissional, como pessoa, né? E saber que eu não sei tudo e precisar muitas vezes de alguém para me auxiliar, uma supervisão, né? Procurar alguém que tem uma experiência maior que eu. Então, se hoje eu tenho quase 10 anos de constelação, de repente, se eu precisar de discutir um caso com alguém, isso acontece na medicina. Você faz discussões de casos, você está lá no hospital, tem um paciente com um caso complexo, difícil diagnóstico, o que você faz? Eu sei tudo, eu vou resolver? Não, você pega
Você se une com colegas, você discute o caso. Aí alguém traz, olha, eu estou pensando aqui nessa possibilidade, vamos fazer tal exame, né? Quem já viu, tem várias séries médicas na televisão, né? House, várias outras. Então, os grupos ali de discussão até fazer um diagnóstico, até ajudar, e na constelação também. Então, o profissional que está atento a isso, estudando, se reciclando continuamente. Eu estudo todo dia. Todo dia, nesses 8 anos, todo dia eu vejo vídeos, eu leio, eu ouço, eu me informo, eu vou atrás, eu participo. Como eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, vai, se você está na tua cidade, você constela comigo, você já participou de grupos comigo, vai ver outros. Vai conhecer outros profissionais, como eles atuam. Ah, mas pode, não estou traindo. Então aí vem as dinâmicas malucas das pessoas. Claro que não, vai lá e conhece o trabalho desse outro profissional. Eu vou no trabalho de outros profissionais. Quando eu tenho a chance, eu vou conhecer. Tem já 2 aqui em Santos que eu quero ir conhecer, que eu ainda não tive tempo de ir. Mas quando eu posso, eu vou e participo como participante. Não sou nada ali, eu sou mais um que estou ali a serviço do campo, a serviço da vida, para aprender com esse outro profissional, que pode ter mais experiência que eu, pode ter menos experiência do que eu, não importa. Ele sempre vai enxergar algo que talvez eu não enxergue, e eu vou poder ampliar o meu repertório e ajudar melhor com isso, ok? Qualquer profissional deveria fazer isso em todas as profissões. Tem outra pergunta aqui, interessante. Livros, né, do Bert Hellinger, eu vou indicar alguns livros. E aqui, Silmar colocando aqui, eu às vezes ouço que muitos consteladores misturam religião na prática. Você tem razão. Tem muitos consteladores que misturam muita coisa na prática. Então eu falei no começo, não tem que ampliar, talvez trazer novos recursos, sim, mas eu vejo assim, com muita cautela, algumas dinâmicas que se faz no mundo das constelações. Misturar religião, eu acho que não dá certo, né? E para mim, assim, religião é algo muito pessoal, é uma crença, tá? O que é uma religião? É o que eu acredito nesse Deus, nessa teoria, nessa religião, então isso é meu, e se respeita todas, porém isso é algo de crença. Constelação não é crença, então deixar isso bem claro. Desculpe, vou tomar um gole d'água aqui. Constelação não deve ser confundida como uma crença. Todas as pessoas falam, eu acredito ou não acredito. Eu acredito na constelação, eu acredito na psicologia, eu não acredito na homeopatia, enfim, né? Crença é algo meu, é algo pessoal, tá? Então não se confunde crença com as coisas que são. Eu posso ter uma crença, e crenças sempre são assim. Ou elas ampliam a sua possibilidade, né? São crenças potencializadoras, ou são crenças restritivas. E a gente vive isso em tudo, né? Eu estava discutindo ontem, estava lendo e passando para uma paciente, para uma cliente online também que eu atendo, e ela estava falando, né, a respeito de algo que vem da família dela, como o pai dela era e tal. Isso era eu diagnostiquei logo que era um mindset. Um mindset, né, fixo. O que é um mindset fixo e mindset de crescimento? São maneiras de ver o mundo, mindset. Existe uma teoria, inclusive tem um livro, Mindset, que é fantástico, é uma indicação, não é de constelação, mas é muito interessante, que coloca que nós, de acordo com o que nós recebemos, e sempre, né, constelação lida com isso, né, nós recebemos algo, hoje eu acredito nisso, eu penso naquilo, eu acho assim, de onde vem tudo isso? De onde que a gente traz isso? Dos modelos de mundo que a gente visualizou, vivenciou, internalizou, né? Então, geralmente vem da nossa família, a base principal é onde eu vivi, com quem eu aprendi. Então, na minha família, se acredita que dinheiro é ruim, o dinheiro corrompe as pessoas, enfim, se isso é uma crença da minha família, isso vem do passado, tem uma origem que pode nem ser conhecida, de repente foi lá um bisavô que foi morto por causa de dinheiro, tudo um exemplo aleatório, né? E aí ficou-se o medo de lidar com dinheiro no meu avô, no meu pai, e muitas vezes não se sabe nem mais o que aconteceu e continua com aquela crença limitante sobre o dinheiro, entende? Então fazer esse diagnóstico é importante para quê? Para ampliar a consciência, para ver o que aconteceu, honrar essa história e poder se liberar dessa crença limitante, né? Então, um mindset fixo é um mindset que não permite mudança. Então, muitas pessoas têm esse mindset. Não, o cérebro não se desenvolve mais, as coisas que eu aprendi assim, pau que nasce torto morre torto. E eu tenho um mindset fixo e vai ser muito difícil
eu vou ter muitas limitações na vida por conta disso, tá? De relacionamento, profissionais. E o mindset de mudança é que sempre é possível mudar, mesmo que nós tenhamos uma dificuldade. Então, se percebe? Mindsets, crenças, valores são dinâmicas que vêm geralmente do passado, do nosso sistema familiar lá de trás. Então vamos dizer que, olha, esses pais aqui tiveram uma filha, o relacionamento deles era péssimo, horroroso, era um casal que brigava, que tinha agressões ou então humilhações, abusos, e essa filha veio quando ela era pequenininha, ela vivenciou tudo isso, ela olhou, o que ela aprendeu? Ah, relacionamento é algo muito difícil, né? Nossa, as pessoas brigam, elas se odeiam, e nossa, de repente essa filha veio para tentar resolver esse problema, ficar ali no meio do casal, para segurar para o pai não ir embora, para a mãe ficar ali, enfim, são muitas dinâmicas, né, relacionais. E quando ela vai crescendo, o que acontece? Quais são as crenças que ela tem de relação? O que ela viu, se ela não conseguiu superar, se ela não ampliou a consciência a respeito disso, para ela, relação é isso. Basicamente algo semelhante a isso aqui, o que ela viu nos pais, e ela acredita, relação é difícil, as pessoas brigam, os casais não têm compatibilidade, e aí alguém vem para se relacionar com ela, como ela vai encarar? E mais do que isso, que tipo de pessoas que ela pode, por sintonia, atrair? Pessoas que vão fazer com que ela repita a dinâmica que os seus pais tiveram. Ai, Roberto, você está falando uma coisa, mas isso é estranho? Você acha que isso é estranho? Você não conhece esse mecanismo, você nunca viu isso acontecer, você não passou por nada parecido com isso? Seja com dinheiro, com saúde, com trabalho, com relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais. Então, muito vem, e a constelação ela vem para mostrar, para revelar estas dinâmicas, ok? Então, vamos, gente, trazendo suas dúvidas aí. Então, verdade, se mistura a constelação com religião muitas vezes, e não se deve misturar de maneira alguma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, alguma crítica, algum questionamento. Bom dia para todos que estão chegando. Tá colocando aqui que essa live vai ficar salva no Instagram e depois no meu canal do YouTube. A live sobre a crítica ali, né? O esclarecimento sobre a nota técnica do CFP também está lá, se alguém quiser dar uma olhada, tá? Tem muito material, né, que eu procuro trazer. E se você quiser compartilhar, se sinta à vontade, tá? Deixa eu ver aqui, tinha mais umas dúvidas aqui, não estou achando. A terceira lei sistêmica fala da troca, dar e tomar, estar a serviço também no campo de outros profissionais, amplia mais a prática, experiências com as constelações, pois reverberem todos. Ok, sim. Sim, isso é verdade, não é uma dúvida, não é um questionamento, é um posicionamento. Lei do equilíbrio de troca. Ângela, quantas reflexões tão importantes na busca de mais acerto. Sim, Ângela, como você como terapeuta, fez a formação aqui ano passado, faz tantas formações, estuda tanto, né? Ângela também está na área das constelações. A gente tem que procurar acertar, né? Às vezes nós vamos errar, mas nós temos que buscar acertar, sempre. E se a gente errar, agora eu vou me culpar, eu vou ficar... Não, se eu errar, eu errei. O que eu posso fazer na próxima vez? Fazer algo um pouco melhor, né? Buscar sempre estar me aprimorando. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, mais questionamentos, eu vou esperar um pouco aí para trazer. Enquanto isso, eu vou falar para vocês de uma formação. Qual a importância de você, se você quer ser constelador ou se você busca algo para a sua vida, né? Eu vou recomendar aquilo que eu fiz, né? Que eu achei para mim muito importante. Então, eu fui aluno na formação Consciência Sistêmica, tá? Consciência Sistêmica é um curso, é uma formação muito extensa, mais de 550 horas de formação entre conteúdo presencial, dinâmicas, conteúdo online, uma formação aqui, ó, a Ângela que está aqui participou, a Patrícia, vi mais pessoas aqui, a Sandra, pessoas que já fizeram essa formação, né? Eu já vou para a minha 9ª turma de formação do Consciência Sistêmica, será em São Paulo. Então você vê aqui, tem o Fernando, que é o criador da metodologia, eu e o Rodrigo, que facilitamos essa formação, tá? Então, se você quer conhecer realmente o que são as constelações, se você quer ampliar a sua consciência, né? Eu fui fazer a formação em 2016, eu ia lá para Campinas fazer, Ribeirão Preto, né? Porque não tinha aqui perto. Eu fui em busca de ampliar a consciência, de conhecer. A Marisa também se formou aqui, a Pri também está aqui,
também foi aluna da formação, estou vendo agora, tá? Então, você deve, né, em qualquer área que você quer atuar, ter boas formações, tá? Claro, existem outras boas formações. Eu recomendo Consciência Sistêmica, que foi modificado, foi ampliado, como eu falei, mais de 550 horas teóricas e práticas presenciais e online, né? E vai te fazer entender o que é um mundo, né? O universo das constelações e ampliar o seu autoconhecimento, o que a gente percebe quando faz essa formação, o que a gente aprende, né? Para poder evoluir pessoalmente, para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, e nossa capacitação profissional em qualquer área que você atuar, na área do direito, da pedagogia, das terapias, da saúde física, mental. A formação, a Yara que está aqui também, que entrou também, fez a formação aqui em Santos. Então, né, fica aqui a dica, a indicação. Vamos começar em maio com o módulo 0, que é um módulo experimental. Então, se você quiser conhecer, mas ainda não sabe direito, não tem certeza, venha fazer o módulo 0, que é o módulo de conhecimento. Você vai participar, a gente vai ficar uma manhã inteira, fazer algumas dinâmicas do curso, aulas do curso Vivências, tá? Será no dia 27 de maio em São Paulo. Entre em contato aqui comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser participar, será gratuito, para você conhecer melhor como funciona a formação Consciência Sistêmica e ter uma base segura, saudável, poderosa, potencialmente, que te vai fazer ser uma pessoa mais consciente a respeito das suas limitações, dos seus potenciais e agir. E profissionalmente também, se você quiser utilizar a visão sistêmica no mundo profissional, o Consciência Sistêmica está aí para te ajudar. Aqui a Yara falando, eu fiz e mudou todo o meu olhar. A Yara é psicóloga e usa a sistêmica, né, Yara? A Ângela também, um curso que amplia a consciência, nos leva a uma postura adulta diante da vida. A Ângela também fez a formação, o pessoal está dando o seu depoimento aqui, maravilha. Né? E o tema de hoje foi só para mostrar, né, que você deve buscar uma formação. Tem tantas escolas, tem a própria escola Hellinger, que o Bert Hellinger foi quem iniciou, né, na verdade, tá aqui o Bert Hellinger, o mestre, né, e a gente honra ele, a gente agradece pelo caminho que ele trouxe. Ó, Ângela, que eu sou aluna recém-formada, e é transformador, gratidão, queridos mestres, gratidão, queridos alunos, né, querida Ângela. Tá? Então aqui está o Bert Hellinger, nosso mestre, a gente honra, a gente deve sempre trazer em nós a gratidão por todos aqueles que vieram antes e ampliaram a visão. Mas o Hellinger também não inventou isso do nada, é interessante colocar isso, né? Porque as pessoas falam, constelação, como é que caiu de paraquedas, o que aconteceu? Então vamos lá, mais um esclarecimento. Antes deixa eu ler aqui a Yara. Sim, eu uso sempre para entender melhor as dinâmicas dos pacientes, mesmo que não constele, faça uma constelação inteira, só de um paciente entrar e trazer uma queixa, quem lida com isso já sabe fazer, né? Já chega num diagnóstico praticamente e pode ajudar melhor. Pois bem, o Hellinger, né, que foi um alemão, nasceu em 1925, claro que em outro tempo, entre duas guerras, um outro mundo, né? Então tem suas críticas também a ele, a visão dele, mas era uma pessoa, um buscador. Teve um caminho de vida aí, buscou, foi um religioso. Então constelação religiosa porque o Hellinger foi um padre católico. Ele trouxe isso como experiência de vida também, mas isso não definiu o que ele fazia, né? E ele foi estudar, quando ele saiu da igreja, da religião, ele foi vivenciar um mundo terapêutico. Então ele estudou Jung, terapia primal do Janov, psicodrama do Moreno, análise transacional. Ele fala muito, né, do que a análise transacional traz, do Eric Berne, a Gestalt do Peirce, a biocibernética do Bateson, terapia familiar da Virginia Satir, a linguagem hipnótica de metamodelo do Milton Erickson, tá? A visão da PNL, a visão fenomenológica do Russell, do Heidegger. Então ele estudou tudo isso, tá? A psicossomática, claro que também não se pode deixar de falar, Marty, Grodeck, Alexander, né? Então, além das bases do Freud, do Bowlby e muitos estudiosos do comportamento humano. Então Hellinger, ele adentrou em vários campos do conhecimento e ele, estudando tudo isso, tirando o melhor de cada uma, ele conseguiu criar o seu método que ele chamou de constelação familiar, que na verdade esse nome é aqui do Brasil, né? Em alemão, Stellung, família Stellung, algo parecido com isso, não tem nada o nome a ver com constelação,
que não vem dos astros e não vem da astrologia, vem, o termo original significa assim, ordem ou posicionamento, tá? Então, constelação familiar seria posicionamento familiar. O que significa isso? Olha aqui, lembra desse caso que eu falei, né? Então tá aqui, esse casal aqui com seus problemas, aí vem a filha pequena, desde pequena ela é uma filha parental e quer entrar no meio do casal, tá? Para resolver, para segurar o pai, para os pais não brigarem. Quando a mãe adoece, ela quer adoecer no lugar da mãe. Ah, mas existe essas coisas? Bom, só nas nossas famílias, nas outras eu não sei, tá? Então tá aqui ela no meio, e aí, em que ordem que ela está? Ela está na ordem dela de filha? Não, ela está numa mesma ordem, hierarquia dos pais, ou então até querendo cuidar dos pais, ela vem para um lugar de maior, se sente responsável e maior do que os pais, ou seja, essa aqui está fora de ordem. Então a ordem dela no sistema familiar é a ordem de um filho parental, que se por amor, né, lembrar sempre isso, tá? Por amor, ela quer resolver os problemas da família. Entra numa dinâmica de triângulo dramático, de salvadora, e ela vai levar isso para a vida. Ela vai querer salvar todo mundo, carregar no colo, resolver todos os problemas dos outros, carregar no mundo, até que ela se arrebente todinha, e aí ela vai ver, não, preciso fazer alguma coisa, estou doente, estou com problema nos relacionamentos. Por quê? De onde veio isso? Isso veio daqui. E ela nem sabe, ou não sabia, né? Então está fora de ordem, leis sistêmicas da vida. Segunda lei, hierarquia. Tá? Primeira, pertencimento, todos pertencem, ninguém pode ser excluído. Segunda ordem, lugar. Quem chegou primeiro? Os pais. Quem chegou depois? Os filhos. Quem dá e quem recebe? Terceira lei, os pais dão, os filhos recebem. Quando o filho quer dar algo em troca, ou quando o filho quer fazer algo, por querer resolver isso para os pais, aí já tem um desarranjo, um emaranhamento. Aqui na hierarquia, ordem, e no dar e receber, ou no dar e tomar. Ela quer dar para os pais receberem. Então você vê que aqui já pode estar refletindo algum emaranhamento, até mesmo de uma geração anterior. Então de repente isso aconteceu em outra geração mais atrás, e essa criança que chegou nesse sistema, tá? Ela vai refletir e repetir esta dinâmica. E quando for uma mulher adulta e ela for para os seus relacionamentos, levando esse emaranhamento, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade nas suas relações afetivas ou qualquer outro problema que seja, ok? Então, é importante entender isso. E o Hellinger, com essa visão sistêmica, ele conseguiu nos mostrar, ampliar a consciência a respeito dessas dinâmicas, a respeito dessas questões, tá? E aí nós temos a constelação como esse instrumento de ampliação da consciência e de possibilitar com que nós possamos ser terapeutas melhores para ajudar os nossos clientes. Não para salvar, olha, se eu sou aquele salvador, eu quero salvar o meu cliente. Não, não quero salvar. E o cliente também muitas vezes vem buscando salvação e não ajuda. Vem como uma vítima. E lembra que o Hellinger fala a respeito das vítimas. Pessoa que tem uma postura de vítima. Vítima no triângulo dramático é vítima de alguém ou de alguma situação. Vítima, acusador ou agressor. E o salvador vem para solucionar, para carregar no colo, salvar a vítima dos agressores. Então é o triângulo dramático de Karpman, tá? E quando alguém vem como vítima, ela busca, como Hellinger fala, aliados, e não pessoas que vão solucionar. Então é importante ter esse olhar, porque às vezes vem alguém, um cliente para você, ele quer ser salvo, ele não quer ser ajudado. Quanto mais experiência você tem e você observar essas dinâmicas, você vai poder ajudar melhor o seu cliente, não se emaranhar nas dificuldades e nos problemas que ele traz, ok? Então vamos lá, estamos chegando aí já no final, né? Passa muito rápido. Então, de acordo com o tema, né? Mitos e verdades. Mito, constelação resolve tudo, constelação é religião, tá? Constelação não é nada disso. Um livro inicial de constelação, tá? Leia aqui, se você quer conhecer melhor a constelação, leia aqui a biografia do Bert Hellinger, tá? Que foi lançada próximo à morte dele, né? Meu Trabalho e Minha Vida, a autobiografia do criador da constelação familiar. É um livro interessante, tá? Um livro que conta a história para poder se entender melhor o contexto das constelações. Deixa eu pegar aqui outros livros, me perdoem que eu vou levantar um minutinho para poder pegar.
alguns outros livros que eu não tinha separado, tá? Tem muitos, né? O Hellinger, na verdade, ele não escreveu nenhum livro, tá? Estou aqui de volta. Ele não escreveu livro, mas os seminários dele foram gravados, foram, né, compilados, e através dele se escreveu mais de 100 livros, tá? Em português, eu acredito que tem cerca de 70. Esse aqui é muito bom. No centro sentimos leveza, Bert Hellinger, tá? E tem vários outros. A cura, falando de saúde, de doenças, tá? Os livros da Sophie Hellinger, né? Segunda esposa do Bert Hellinger, que continua lá o caminho dele, na escola Hellinger. A própria Felicidade, volume 1 e 2, que é um resumo do mundo das constelações, com uma visão mais atual das dinâmicas das constelações. Então esses são alguns básicos, né? Aquele que eu falei no começo, eu já não recomendo como algo inicial, o livro Ordens do Amor, que é o tema, né? Quando a gente fala Bert Hellinger, Ordens do Amor são as leis da vida que ele trouxe, pertencimento, ordem e equilíbrio de troca nas relações, mas é um livro já, para mim, um pouco mais avançado, não deve ser no início, porque aqui ele já fala muito da prática, então quem não conhece se torna um pouco mais difícil para quem está iniciando a vivência das constelações, tá? Então, esses são alguns livros. Depois, quem quiser me perguntar alguma coisa nas minhas redes sociais, pode perguntar, questionar, tá? Verdade sobre a constelação, mito sobre a constelação. Constelação é ruim, constelação é boa. Constelação é um instrumento, quando bem utilizado, é maravilhoso. Ela ajuda as pessoas. Então já que vocês não perguntaram, e aí as críticas das constelações? Constelação retraumatiza, constelação vai contra as crianças, contra as mulheres, apoia os agressores, abusadores. Gente, isso tudo mentira, tá? Quem fala isso, assim, é uma ignorância, né? Que ignora o que realmente é a constelação. A gente tem muita gente criticando, tá, as constelações com base... Sophie Hellinger está perguntando aqui, tá? O livro A Própria Felicidade, volume 1, Sophie Hellinger, tá? Tem volume 1 e 2, a Pri escreveu aí, tá? Então, tem pessoas que ignoram, não conhecem, ouvem lá o vento passar, alguém falou que constelação é isso. Mas como é que a pessoa chegou a essa conclusão? Talvez ela tenha visto algum mau uso da constelação, né? Então, alguém utilizou de uma maneira equivocada a técnica, tá? E aí aconteceu algo que ela não soube lidar, que a gente precisa de experiência, né? Para você lidar com o ser humano, com as situações, né? E aí a pessoa viu aquilo e falou, então generalizou, então toda a constelação faz isso. Não. Você vê um erro médico? Médicos erram? Erram. Os advogados erram? Sim. Os engenheiros? Sim, também. Às vezes caem prédios por aí, né? Caem aviões. Então todo mundo pode errar. Nas profissões em que você tem muita responsabilidade, quanto mais você tem que estar atento para buscar minimizar, zerar o seu erro, que não é possível, mas se cercar de processos e metodologias para errar menos e ajudar mais, tá? Então o constelador, se ele não tiver o preparo adequado ou alguma coisa assim, ele pode se equivocar, pode, mas isso não fala contra as constelações, isso fala daquele profissional e do uso que ele fez da técnica. Então, a constelação, ela prioriza a vida, né? Quando você fala assim, tem a hierarquia, quem chegou depois, as crianças, elas têm prioridade total. Os pais têm que cuidar, educar, levar os filhos a irem para o mundo, para terem autonomia financeira, emocional, aprender a se relacionar, aprender a lidar com o dinheiro, com a sexualidade, dinâmicas e funções do adulto. Então, quando os pais conseguem fazer isso, os filhos estão possíveis de ir para a vida e ser independentes, não mais serem dependentes dos pais, ok? Então a constelação prioriza a vida, prioriza as crianças, nas relações ter o equilíbrio de troca, não tem o maior, o menor, o homem é mais, a mulher é mais, isso não existe. Relação de troca, equivalência de troca, abusos, agressões e violências são relações de poder, não tem nada a ver com o que é um relacionamento saudável. Então tem uma relação abusiva, o que se faz? Você tem que entender e não se está justificando por que você entrou numa relação abusiva ou várias relações abusivas. Eu sou a vítima, o outro é agressor. Sim, você está numa situação fragilizada e vitimizada e outro numa situação de agressor. Quem está doente? Só esse aqui? Não, os dois estão doentes.
Isso não é um julgamento ou uma crítica, ok? Isso é evidenciar a origem das dinâmicas. E o que eu faço com isso? Então você já entendeu que você também tem que buscar ajuda? Ah, mas eu tenho que salvar aqui. Bom, aí vem as diversas dinâmicas doentias. Então nós precisamos aprender o que está aí doentio em mim, e não estou justificando nada. Eu não estou, porque eu abuso, porque eu sou abusado. Todo mundo, numa relação, eu traio, eu fui traído, então eu sou a vítima porque eu fui traído. Outro. Gente, isso aqui é infantil. Se você repetidamente entra em situações de abuso, de traição, enfim, situações doentias de relacionamento profissional, com amizades. As amizades, as pessoas sempre abusam de mim, elas querem que eu faça. Então, olha, por que você entra nesse tipo de relação repetidamente? Não estamos justificando, não estamos criticando, julgando nada, nem desculpando, nem culpando. Nós estamos buscando entender a origem. Aí você vai fazer o quê? Para você entenda por que você atraiu ou porque você se sintonizou, se afinou com relações ou com dinâmicas difíceis, doentias que te fizeram sofrer. Você só vai poder sair disso quando você tiver esse entendimento e agir diferente, concorda? Então a constelação ela não justifica o abuso, a agressão ou coisa alguma. Tudo que tiver que ir para o mundo judiciário, você tem uma situação de abuso, vai, se processe o abusador, se proteja a vítima do abuso. E o que se faz mais, além disso, além da própria justiça? Se entenda o que leva as pessoas, se entender o que leva as pessoas a entrar em situações difíceis, para que elas não precisem mais, para que a partir disso, né, com o instrumento da constelação, da terapia, com a ajuda judicial, o que quer que seja necessário e cabível naquele momento, você possa ser mais saudável. Né? Você não olhar para a sua relação familiar de uma maneira doentia, por entender o que aconteceu ali, o que você pode fazer para modificar esse padrão. Faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, que é um olhar de adulto para adulto, você pode ir para uma constelação. Se você quer ser a vítima, dizer que você sofre, que todo mundo te faz sofrer, então você não está pronta para uma constelação, tá? Então isso é importante entender. A constelação é para quem quer ir para o mundo adulto, resolver os seus problemas e se tornar uma pessoa mais adulta. Mas como é que funciona isso? Você vai ter que ter esse entendimento e saber as ações necessárias para o crescimento pessoal, ok? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui, já estamos indo para o fim. Olha, qualquer ferramenta quando mal utilizada causa dano, que a Yara está colocando aqui, perfeito, óbvio, né? Deixa eu ver que a Angela pôs. Silmara, eu lá vou contribuir com o livro de fácil compreensão. Constelação individual, diagnóstico, a solução do Dr. Fernando. Perfeito. Também o livro do mestre, do Fernando. Tá? Eu acho que eu estou até com ele aqui, próximo. Deixa eu ver se eu acho. Onde que está o livro dele? Não está aqui. Está em outro lugar. Mas é o livro do Fernando, que foi o criador da metodologia Consciência Sistêmica, da qual eu faço parte, né? Do IBRAC, sou facilitador nessa formação. Também é um livro bem didático que vai te fazer entender a dinâmica das constelações, ok? Bom, caminhando aqui para o final, vou deixando aqui o meu agradecimento, tá? A vocês que participaram, trouxeram dúvidas, questionamentos. Se você quer conhecer mais, tem muito material nos meus canais, tá aqui os meus ajudantes, né? Tem muito material nos canais do YouTube, né, no próprio Instagram. Estou sempre procurando trazer dinâmicas, entender aqui essas relações familiares, que é de onde nós viemos e que pode haver problemas? Pode haver problemas na nossa relação, na nossa família, óbvio, né? O que a gente vai fazer com isso? Como adulto, eu vou procurar resolver. Né? Se eu for criança, eu vou procurar me vitimizar ou ficar culpando os outros, ou sendo acusador, sendo vítima, sendo salvador. Se eu for adulto, eu vou querer resolver isso e viver de uma maneira mais saudável, tá? Bom, espero ter esclarecido algumas dúvidas, óbvio, né, que todas não será possível, mas se você tiver outras dúvidas que você quiser perguntar, me procura aqui, né, me adiciona nas suas redes sociais, eu estou sempre trazendo algum material, alguma dinâmica, tem vários profissionais que fazem isso, né, em busca de ampliar a consciência, de trabalhar junto com as pessoas, as ferramentas mídias sociais são muito úteis para isso. Então, o que você tiver de dúvida, de questionamento, de crítica, venha perguntar, né? Eu não sou contra as críticas, eu acho que as críticas nos ajudam a evoluir. Então, essa nota técnica, por mais que ela tenha sido equivocada,
ela foi importante, porque ela desencadeou um movimento no mundo das constelações, várias associações, entidades, ABC e IBCF, buscando padronizar uma metodologia de curso de formação, de normas éticas para o constelador. Então, mesmo com as críticas, e apesar e através delas, maravilha, né? Mesmo que forem equivocadas, que forem totalmente equivocadas, ignorantes, não importa, né? No sentido de ignorar, de não conhecer o que é a realidade desse mundo, elas ajudam que a gente reflita. Nossa, eu preciso, né? Já que as pessoas não estão entendendo como isso acontece, eu preciso trazer algo para que as pessoas entendam de uma maneira mais adequada, né? Então, para isso serve o nosso trabalho, para isso nós estamos aqui juntos, tá? E eu fico à disposição de vocês, ok? Bom, tenham um ótimo final de semana para quem está aqui online, daqui a pouco é feriado, dia do trabalho, né? Aqui para quem está ao vivo, essa live vai ficar também, se você achou que foi útil em algum sentido, compartilhe com aqueles que você quer, né, com quem você ama, com quem você quer mostrar alguma coisa mais das constelações, ok? Fica aqui o meu agradecimento a vocês, um forte abraço, um beijo no coração, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!